Nós vamos falar sobre os cuidados, a prevenção do acidente vascular cerebral, o AVC, popularmente conhecido como derrame. E para falar sobre esse assunto, eu convido aqui o Dr. Rogério Tuma, médico neurologista. Seja muito bem-vindo. Pode sentar aqui, doutor, fique à vontade. Um bom dia. Bom dia. E esse assunto é algo que muita gente ainda tem dúvidas. Infelizmente, nós temos cada vez mais casos, né? Hoje a doença atinge 16 milhões de pessoas no mundo, sendo que dessas 6 milhões chegam à morte, então são dados bem alarmantes. E aí a pergunta assim, que a gente precisa entender, né? Por quê? Quais são os hábitos? Por que o acidente vascular cerebral ocorre? Então, Sara, o acidente vascular cerebral é extremamente importante porque é a doença que no Brasil é a segunda que mais mata. É também a doença que mais interna as pessoas nos hospitais. Hoje no Brasil, o que a gente tem de dado é que ocorrem 400 mil acidentes vasculares cerebrais por ano no nosso país. São quase um acidente a cada 2 horas. Nossa, muito sério, né? Extremamente. E, na verdade, o acidente vascular, ele acaba sequelando a pessoa e compromete a vida de uma outra pessoa da família. Então, a pessoa que tem o acidente vascular e que tem sequela, ele acaba não conseguindo mais trabalhar ou ter uma vida independente e acaba comprometendo a vida de um outro trabalhador na família. Então, o acidente vascular está se tornando uma das doenças mais importantes no nosso tempo. E a outra coisa fundamental é que nos últimos anos a gente descobriu um tratamento que a gente pode praticá-lo agudamente. Nas primeiras 6 horas do acidente vascular cerebral, a gente tem uma medicação que a gente usa injetável, endovenosa ou até dentro da artéria, e a gente consegue desfazer o coágulo. Porque 80% deles, quer dizer, a grande maioria, é o acidente vascular que a gente chama isquêmico. É um coágulo que obstrui o vaso. Os outros 20% são os hemorrágicos, onde tem um sangramento dentro do cérebro. E os hábitos são extremamente importantes para preveni-lo. Quer dizer, a doença cerebral vascular é igual à doença cardiovascular. Então, os fatores de risco são os mesmos. Né? O colesterol alto, então a comida gordurosa que não deve ser praticada. O diabetes tem que ser muito bem controlado, então o açúcar precisa ser controlado. E os fatores que a gente consegue evitar, que são os vícios, o cigarro e o álcool, que são fatores extremamente importantes no risco do acidente vascular cerebral. Essa é até uma das perguntas, inclusive, que eu queria fazer para o senhor, porque um hábito de vida saudável, então, vai contribuir para que a pessoa evite esse mal. Sem dúvida nenhuma. E aí, por exemplo, hoje a gente vê, infelizmente, cada vez mais, porque antigamente as pessoas tinham mais tarde esse problema ou essa doença, quem chegava a ter um acidente vascular cerebral. Hoje a gente vê cada vez mais cedo. E por que acontece isso com os jovens, por exemplo, doutor? Por alguns motivos. Primeiro, porque a gente passou uma geração que ainda não percebeu que a qualidade de vida depende muito desses hábitos todos. Então, é agora que a gente está mais preocupado com a obesidade, que é um fator de risco importante no acidente vascular. Ele multiplica por 4 vezes o risco. Né? O uso do cigarro, do álcool. Então, agora é que os jovens estão percebendo que isso faz realmente mal a curto, médio e longo prazo, e a gente está começando a diminuir esses hábitos de risco. A outra coisa é a ingesta de sal, por exemplo. Antes a gente comia muito sal e agora as organizações médicas do mundo todo estão entendendo que a quantidade de sal que a gente come, principalmente no Brasil, é muito grande. E isso, o sal aumenta a pressão alta e aumenta a doença das artérias. Entre os jovens, o que acontece são as causas incomuns dos acidentes vasculares. Então, arritmias cardíacas, malformações do coração. Isso são as causas mais comuns nos jovens. O que acontece também no aumento da incidência é que a gente consegue diagnosticar melhor e a população, tendo mais conhecimento, procura o serviço médico. Então, aumenta um pouco a incidência entre os jovens. Certo.
Então, a importância, por exemplo, de alimentação mais saudável, porque hoje produtos industrializados têm cada vez mais sódio, portanto, mais sal, né? E por isso também, doutor, aqui na Boa Vontade TV, nós promovemos sempre campanhas em valorização da vida para que os jovens, as pessoas, de um modo geral, não usem drogas, porque mesmo drogas lícitas ou ilícitas, quantos males, além do acidente vascular cerebral, que já é gravíssimo, quantos outros males também pode causar, né? Então, por isso nós valorizamos sempre a vida, viver de forma saudável, cuidar do corpo, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Agora, uma pergunta, doutor, no inverno costuma-se ter mais acidente vascular cerebral? Existe um aumento pequeno da incidência. Parece que o frio aumenta a contratura dos vasos, mas isso é mais comum nos infartos do coração, não nos acidentes vasculares cerebrais. Mas no inverno também, se a gente não ingere a quantidade grande de líquido ou não se alimenta normalmente, isso também aumenta o risco de ter o acidente vascular. Certo. Agora, você que está acompanhando aí pela Boa Vontade TV, tem alguma dúvida, quer tirar agora, né, sua dúvida com o doutor Rogério aqui, você pode ligar para o 0300 10 07 940 e já chegou uma manifestação aqui para a gente, doutora. A Juliana Fernandes, de São José dos Campos, São Paulo. Muito obrigada, Juliana, por sua pergunta. Ela questiona aqui o seguinte: eu tenho uma veia na testa que quando eu estou com dor de cabeça, ela salta mais, provocando fortes dores de cabeça. Isso pode ser um indício de um futuro AVC? Aí ela complementa aqui: minha preocupação é porque uma prima minha já teve. E aí, doutor? A dor de cabeça pode estar associada na fase aguda do AVC, principalmente quando é um AVC hemorrágico. Certo. Mas quem tem a dor de cabeça crônica não tem uma associação com a isquemia ou sangramento dentro do cérebro, que é o acidente vascular. Agora, é importante sempre investigar a dor de cabeça, porque ela pode ter uma enxaqueca. O fato de aparecer a veia não quer dizer que ela tem uma doença lá dentro do cérebro. A veia está na parte periférica, na pele, fora do crânio. Então, não tem essa associação. Mas dor de cabeça, às vezes, é um sinal de hipertensão arterial. E hipertensão arterial é um fator de risco de acidente vascular. Então, dor de cabeça não comum, se a gente tem a mesma dor de cabeça há décadas, não tem problema. Mas se ela muda de comportamento, de incidência ou intensidade, aí precisa ser investigado. Certo, é sempre bom, então, na dúvida... A outra coisa importante é a gente não fazer o uso abusivo dos medicamentos. Quem tem dor de cabeça toma muito remédio, anti-inflamatório, por exemplo, afina o sangue e tende a aumentar a pressão arterial. Então, não tem uma associação direta, mas às vezes a gente tenta tratar uma coisa e piora a outra. Certo. Nesse caso, doutor, isso pode ser hereditário? Essa questão da dor de cabeça, por exemplo, ou o próprio AVC em si, ele tem uma hereditariedade? A enxaqueca, sim, que é um tipo de dor de cabeça. O acidente vascular cerebral, não. O fator predominante na causa do AVC são os fatores ambientais, que são esses que a gente sempre repete. Tem que cuidar da saúde, aí você consegue evitar o envelhecimento precoce dos vasos e, consequentemente, evitar o acidente vascular. É sempre, né? A prevenção é sempre o melhor remédio, né? A gente ouve muito isso. Agora, uma pergunta aqui que nos chega de Belo Horizonte, a Maria Flor Esteves, ela pergunta assim, doutor: existe chance da pessoa que sofreu um AVC não apresentar sequelas? Sim, existe. Dependendo do tamanho e a localização do acidente vascular, é que vão aparecer as sequelas. Existem muitas pessoas que têm, às vezes, um sinal do acidente vascular, negligencia isso, ignora, porque às vezes é um formigamento, uma fraqueza, uma dificuldade para falar, uma dificuldade para enxergar, que é temporária. O cérebro compensa onde teve a isquemia, as células em volta adquirem a função daquela célula que morreu e a gente fica sem sequela nenhuma. E isso é extremamente importante porque funciona como um aviso. Quem teve um acidente vascular pode não ficar com sequela, mas tem um risco alto de ter outro acidente vascular se não tratar. Então a gente tem que entender isso como um aviso de que tem alguém olhando por nós e falou: olha, você teve um pequenininho, melhorou, vai se cuidar,
trata, busca o que está acontecendo para evitar que aconteça outro. Os acidentes vasculares, eles têm muitas vezes associados a um aviso, que é uma isquemia temporária. Até 40% deles a gente tem o formigamento ou fraqueza de um lado do corpo, ou uma perda da visão, ou uma dificuldade para falar. E depois de algumas semanas ou até meses, a gente pode ter uma isquemia aí maior e ficar a sequela. Então, a gente tem que entender que pode ficar sem sequela nenhuma, mas a doença está lá e ela pode se repetir. E também assim, não é porque, então não tenho sequela, não preciso mais me preocupar, estou garantido. Não, é continuar com todos os cuidados, fazer o tratamento necessário e principalmente, como o senhor começou destacando, né? A alimentação, a saúde do corpo. Isso acontece muito com as pessoas que têm diabetes e não cuidam, que são obesas e não ligam, ou que têm pressão arterial e acham que não tem problema nenhum porque elas são doenças insidiosas e não se manifestam o tempo todo. Elas vão machucando a gente lentamente. Se a gente não se cuida e não as trata, nós vamos ter consequências muito mais graves depois. Certo. Importantes alertas. Muito obrigada, doutor. Com certeza esclareceu muita gente está em casa aí. Se você está passando por alguma situação assim parecida, conhece alguém, olha, leve esses alertas importantíssimos. Lembremos sempre da prevenção, do cuidado com o nosso corpo. Doutor Rogério, muito obrigada. Eu conversei aqui com o Rogério. Feliz com o convite. A gente agradece e seja sempre bem-vindo ao programa Vida Plena. Muito obrigado.